período de muita dificuldade nas famílias. É um período de crescimento físico, mental, sentimental, social, espiritual, ou seja, de todo o ser em direção à maturidade. Por tudo isso, ela vem acompanhada de uma crise de valores. Nós estamos falando da adolescência. Nós sabemos que nesse mundo que nós vivemos, onde muitos pratos são oferecidos todos os dias, e devido à falta de tempo, ao desejo desenfreado de ganhar dinheiro, de buscar recursos materiais para dar uma boa escola, para dar uma boa assistência financeira para os nossos filhos, nós os temos perdido. Nós os temos perdido para os colegas, para o mundo, nós os temos perdido para o diabo, e nós temos visto a vida de muitas crianças de 13 a 15 anos tendo as suas vidas ceifadas no mundo da droga, e isso tem trazido uma tristeza muito grande no nosso coração. O que é a adolescência? A adolescência é a fase que liga a infância à idade adulta. Um processo, meu querido. A família enfrenta crise de identidade, tentando encontrar consigo mesmo, definir o seu espaço no mundo. Esse é o adolescente. Ele precisa definir, precisa ter definições claras. E se nós não estivermos preparados para mostrarmos para eles com clareza, nós os perdemos irremediavelmente, porque há muita cobrança por parte deles. É a época em que o filho questiona os valores éticos da família, da igreja, da sociedade e ainda a dimensão espiritual da vida. O adolescente deve ser feliz, aceitando a si mesmo e o mundo. Gratidão pelo Senhor. Salmo 33, versículo 5, parte B. E sustento da vida. Salmo 54, 4. Viver intensamente, mas com responsabilidade. E isso é tarefa de uma família bem estruturada. Não é fácil hoje encontrar famílias com estrutura, porque as famílias estão deterioradas, o diabo conseguiu inverter valores e hoje nós temos uma dificuldade tão grande. Hoje nós vamos olhar para alguns pontos para que nós possamos educar, edificar, solidificar e preparar os nossos adolescentes para terem uma vida adulta saudável, para serem futuros construtores de famílias abençoadas. E a primeira coisa que nós precisamos descobrir, meu amado, é as crises da adolescência. A adolescência, a crise precisa ser vencida. A primeira crise é a crise moral. O adolescente, ele se torna crítico, ele discute valores antigos, estabelece os próprios valores. Mais contra do que a favor é a idade do não aceitar, do criar situações, do confrontamento, de confrontação, é a área de confrontação, não aceitar com passividade. Nós precisamos realmente estar nos olhando, meu querido, nessa primeira crise. A outra crise que nós vamos olhar é a crise religiosa. Rejeita o Deus dos pais, trocando por ideologias apresentado na escola. Mas aí vem a família, que nós temos dito, meu querido. Nesse momento aí a família é primordial. Nós precisamos levá-los, ensiná-los a terem uma vida com Deus, mas sem pressão, sem pressioná-los, sem dizer para eles aquilo que eles não gostam de ouvir, mas mostrar amor na hora de dizer para eles. É a crise social. Cuidado com a hipocrisia. É aí que vive o perigo das drogas. Nós não podemos ser hipócritas. A mentira não cabe em nenhum lugar, meu amado. Nós precisamos sermos verdadeiros. Eles precisam olhar para nós e sentir que nós somos verdadeiros. Crise comportamental. Na busca da individualidade, ele recorre à desobediência, à rebeldia, à mentira, a complexo. Todo mundo faz, eu também vou fazer. O pai dos meus amigos aceita, o meu também vai ter que aceitar. É nessa época, nesse descobrimento do comportamento, daquilo que ele quer ser, é que ele recorre a meios que é próprio da idade dele, a desobediência, a rebeldia, a mentira e os complexos. O que fazer com o adolescente? O segundo passo: Deus colocou em suas mãos a responsabilidade de desenvolver plena e harmoniosamente a personalidade de seu filho.
é responsabilidade nossa. Nós não podemos passar com a igreja. E hoje, devido à falta de tempo, muitas das vezes até a falta de responsabilidade de muitos pais, essa responsabilidade tem sido colocada na escola, na igreja, na escola bíblica dominical, e nós temos perdido de vista o nosso lado de pai, porque a verdadeira formação do adolescente, ela precisa começar a ser alicerçada, ter base em casa, com a família. Ele precisa saber que a família é presente na vida dele, que a família é o bem maior que ele tem, que nada pode tirar isso dele, porque a família é o bem mais valioso que ele tem. Ser pai presente, estar presente em todas as circunstâncias do filho, e ser pai todos os dias, não é só em alguns momentos, em todas as horas, a cada momento. Sempre que o adolescente olha, ele vê o pai do lado, ele vê o pai participando do futebol lá na escola, ele vê o pai lá na quadra, ele vê o pai nas alegrias, nas decepções, sempre ele sabe que ele pode contar com o pai. Meu querido, é uma fase muito difícil. Verbalizar-lhe apreço. O que é verbalizar? É você abraçar, é você beijar, é você dizer que ele é importante para você, é você dizer para ele que ele é um presente que Deus te entregou, e ele sentir isso, sentir sinceridade dessas palavras, ele não sentir que elas são forçadas, ter regras disciplinares bem definidas e explicadas, dizer por que está fazendo aquilo, mostrar para ele o que acontece quando as coisas são feitas de maneiras erradas, mostrar para ele com clareza, explicar detalhes, ensinar o caminho que ele deve dar, manter uma comunicação clara e direta, ser objetivo, falar aquilo que vai trazer edificação, vai trazer crescimento para ele, mas com clareza, direto, oferecer-lhe um exemplo de vida cristã. Deixa ele ver em você. A melhor lição, meu amado, é ele ver em você, ele ter desejo de ser aquilo que você é, porque você realmente é exemplo, você é um exemplo de moral, você é um exemplo de ética, você cumpre aquilo que você fala, você é amável com a mãe dele, você respeita ele, você é presente na vida dele, e isso para ele, meu querido, tem um valor muito grande. Sabe por quê? Porque nós, como os pais, os nossos filhos estão lendo a nossa vida, e eles precisam sentir que nós somos exemplos confiáveis, que eles tenham realmente de nos seguir. Um terceiro momento, um exemplo a ser seguido. Siga o exemplo de Jó. Na lição que nós lemos, Jó 1:5, você vai ver que Jó tinha uma preocupação extremada com os filhos. Ele se preocupava com os filhos. Deus deu para ele 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele tinha um apreço por todos os 10. Ele não menosprezava nenhum em detrimento do outro. Todos tinham o mesmo valor, o mesmo peso, todos eram respeitados com a mesma força por Jó. Então esse é um exemplo a ser seguido. Era o pai ideal, era o lar onde todo filho gostaria de estar. E nós precisamos, ele tinha uma preocupação, meu amado, ele se preocupava com a vida espiritual. Quando eles se reuniam para banquetear junto os filhos, ele apresentava, oferecia sacrifício, preocupado com a vida espiritual dos filhos. Deve ser a nossa preocupação também. Nós precisamos apresentar Deus ao seu filho através do seu exemplo, caráter moral e espiritual. Você precisa viver da maneira que ele olha para você e fala: olha, o meu pai é o que ele é na igreja, ele é na minha casa, aonde eu vejo ele é a mesma maneira, ele não muda nunca, ele é irrepreensível, ele é um exemplo, e eu amo parecer com meu pai. O meu pai é um exemplo, a minha mãe é uma mulher virtuosa, é uma mulher abençoada, e eu amo estar do lado deles. Apresente seu filho adolescente a Deus através da oração, ore por eles, meu querido, não esqueça, apresente a oração, não esqueça de orar. Esses são procedimentos que dão certo para quem tem um adolescente em casa, e que Deus os abençoe. Nós precisamos realmente da graça, da bênção e do agir de Deus na nossa vida. Eu gostaria de agradecer você nessa tarde, dizer para você: olha, cuidado. A fase mais difícil, meu querido, é aquela que nós enfrentamos, nossos filhos adolescentes, é que nós corremos o risco de perdê-los definitivamente. E nós precisamos saber que eles são heranças, são valores que o Senhor deu para nós. Eu gostaria de pedir para você, meu irmão, que você acessasse o nosso canal, para que você ouvisse
as pregações, as pregações nós temos colocado para abençoar a tua vida. O que eu gostaria de agradecer a você nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.